Bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Nós declaramos a sua presença nesse lugar, nós desejamos a sua presença nesse lugar. A nossa alma tem sede de ti, Senhor. Assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, assim a nossa alma, o nosso coração anseia por tua presença. Espírito Santo de Deus, vem, toma o controle deste momento, desta reunião, desse tempo juntos, glorifica o teu nome aqui. Estende a tua mão, assenta-te conosco. Está escrito que o Senhor nunca nos deixa órfãos, o Senhor é o nosso consolador, o nosso conselheiro. Que hoje o Senhor possa estar, ó Deus, ministrando bons conselhos na vida de cada um que aqui chegar. Que o Senhor abra o seu bom tesouro, o céu, e que o Senhor derrame bênçãos sobrenaturais sobre a vida de cada um. E que nós possamos juntos crescermos na graça, no conhecimento que há em Cristo Jesus, entendendo qual é a nossa posição, qual é o nosso papel na Igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado. Eu já oro, ó Deus, pela casa da Fabíola, pela casa do José Carlos, pela nossa família. Que os céus estejam abertos, embora os nossos olhos não consigam enxergar, nós sabemos que o Senhor tem sido favorável aos seus. O Senhor abre o seu bom tesouro, o céu, e derrama, ó Deus, do teu favor. Que isso seja cumprido nas nossas vidas, na vida da Cândida e de todos que forem chegando, da Irene, da Rose. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Estamos juntos, mais uma manhã com Deus. Nós estamos perseverando, e isso é muito bom, perseverando no chamado. Lembra que eu falei com vocês no início da semana, e hoje já está chegando o final da semana, para a gente fazer assim uma folha com os nossos projetos pessoais para a semana. Ainda temos sábado, ainda temos domingo, mas você pode fazer nesses dias e tomar isso como uma disciplina. Primeiro, ficar na presença do Senhor todos os dias, assim que acordar, assim 3 a 5 minutos. Você acordou? Ali mesmo, na sua cama, já fica na presença do Senhor. Exalta o Senhor, glorifica o Senhor, né? Davi declarava assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, coloca a sua alma, a sua vida, o seu coração nas mãos de Deus. Então, você vai declarar durante a semana inteira, todos os dias, as promessas que Deus fez sobre sua vida. E vai declarar essas bênçãos na vida dos teus irmãos também. Quando a gente ora pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, como Jó orou, há um segredo espiritual, uma bênção de restituição que vem sobre a tua vida. Então, ore por pessoas, ore pelos teus irmãos e abençoa os teus familiares todos os dias. Então, essa foi a nossa direção para toda a semana. Vamos orar pelos membros da igreja que eu pertenço, pelos líderes da igreja que eu pertenço, para que Deus dê graça, dê saúde, para que Deus os supra, que não falte nada nesse tempo de pandemia e que todos sejam abençoados. Também vamos orar por cada pessoa. Se você se reúne num grupo pequeno, numa célula ou numa sala de oração, como fazemos aqui em São Paulo, cada um ore por eles. Lembra dos nomes deles, já vai lembrando de quem você vai convidar quando nós já voltarmos, né? Quando houver a reentrada e vivermos as condições normais, né? De uma sociedade.
e vamos orar pela conversão das seguintes pessoas. Aí você que vai saber, você que vai escolher. Amém? Você tem pessoas que você atende, não é? A Ritinha chegou aí lá no salão, né? No Rita Hair, ela atende muita gente, né? Agora com hora marcada. Então, coloque nome de pessoas. Enquanto ela está atendendo, ela está orando pela pessoa. Né? Então, ela está glorificando o nome da pessoa. A Cândida está lá no ateliê dela, glória a Deus. Enquanto ela está atendendo, ela está sorrindo, conversando, mas está orando pelaquela pessoa. Que o Senhor toque. Assim é a vida da igreja. Nós somos a extensão do braço de Deus na terra e a vida prática da igreja é essa. Né? Nós somos profissionais, aqueles que trabalham secularmente, mas em primeiro lugar, nós somos servos do Senhor que temos uma atividade profissional secular. Né? O Zé Carlos, quando está lá na oficina, então cada pessoa que chega, glória a Deus, ô bênção, né? É trabalho que chega, mas no coração estará orando por aquela pessoa. Alguns ele conhece, outros não, mas o Senhor conhece a todos e sabe que todos precisam de salvação. Então que a gente tenha esse movimento de corpo, orando para que haja grande salvação. E aí sim você vai colocar oração por motivos diversos que você tem. Então, organiza a sua vida de oração e o seu papel como participante da igreja. E durante 15 minutos por dia, pelo menos, medita na palavra do Senhor. Amém? Então, essa é a orientação que eu dou para você essa semana, e não só, mas que você possa ter uma vida disciplinada no seu dia a dia com Deus. Nós vamos continuar falando sobre a igreja e hoje nós vamos falar sobre a missão e o mandato da igreja. Nós vamos ler em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14 até o versículo 20. 1 aos Coríntios 12, 14 até o 20, tá bom? Diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Aqui estamos vendo o talento que cada um tem, a posição, o papel que cada um tem, que lógico, ninguém tem o mesmo papel, ou pelo menos a maioria das vezes a mesma responsabilidade, a mesma função, da mesma maneira que cada um de nós tem um DNA, nós somos especiais para Deus. Você tem uma função no corpo de Cristo e essa função ela precisa ser desenvolvida. Senão você não vai ser plenamente satisfeito na tua missão aqui na Terra. Você precisa identificar o seu papel no corpo de Cristo. Tem um que é cabeça, que é o Cristo Jesus. Tem um que é dedo, tem outro que é mão, ouvido, né? Olfato, né? O nariz. Em Hebreus 10, no versículo 25, ele fala também, ele dá uma orientação para o corpo de Cristo. Para nós, enquanto igreja, não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja. Nós estamos num tempo em que estamos reunindo a igreja virtualmente. Porém, nós não somos desigrejados. Nós temos um compromisso um com o outro. Nós temos uma responsabilidade um com o outro, conforme diz o texto acima. Tem muitos membros,
E hoje os membros vão cada vez mais aumentando, né, nesse processo, porque com a tecnologia nós alcançamos muito mais longe, né? Temos irmãos que se unem a nós lá na Uganda, lá em Moçambique, no México, na Colômbia, isso fora do Brasil. Fora os que estão aqui no Brasil, em outros estados, que eles já se juntam a nós, são membros do corpo de Cristo. Não deixemos de nos reunir como igreja. Lembra que nós falamos ontem a definição de igreja? Que igreja não é prédio, não é templo feito por mãos de homens. Igreja significa um grupo de pessoas juntos com o mesmo propósito, chamados. Igreja significa os chamados, à parte, para fora, com um propósito. Esse é o significado da palavra igreja. Então, o escritor dos Hebreus está dizendo: não deixemos de nos reunir como os chamados, os que têm um propósito, como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus. Vamos encorajar uns aos outros. Então, outras expressões que denotam o significado da igreja, a gente pode encontrar na palavra de Deus. Por exemplo, a igreja às vezes é mencionada como o rebanho. Um rebanho, né? Um só Senhor, um só rebanho, um só pastor. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Também é chamada de rebanho em algum momento. É falado sobre campo, é falado que somos peregrinos na terra, estamos de passagem na terra, grupo de servos do Senhor, que nós oferecemos juntos o sacrifício de Deus, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, volta e meia, você vai achar uma expressão na Bíblia que significa esse grupo de pessoas, estes chamados, esse grupo que tem este trabalho, esta missão que nós chamamos de igreja. Mas nós colocamos ontem, e você pode ver lá no YouTube, naquela ministração de ontem. Então, se você não ouviu, ouve no youtube.com/claudiomodesto77. Você vai ver que nós temos 7 exemplos de como a igreja é conhecida. O primeiro foi pessoas e nação, família e casa também, a igreja é chamada assim na Bíblia, edifício, o templo, porque somos habitação do Espírito Santo do Senhor, considerada também como o sacerdócio, como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo e como o exército de Cristo. Isso já é suficiente para você ter uma ideia do potencial e da capacidade de ser igreja. E você é igreja junto comigo, junto com os irmãos que aí estão reunidos. E correndo o risco até de simplificar demais, eu quero dizer que a igreja tem 1 ou 2 tarefas principais em 4 diferentes direções. E você vai conhecer hoje. A primeira, nós temos essa tarefa em direção a Deus. Então, enquanto igreja, você tem uma tarefa em direção a Deus, de adoração e de oração. Então, como que eu me relaciono com Deus? Orando, conversando com Deus e o adorando, e o exaltando. Senhor, eu faço aqui agora um trono de louvores. O Senhor habita no meio dos louvores. E eu posso ter o meu coração grato. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, porque eu sinto que o Senhor está aqui na minha casa. Então você ora e você adora, você canta também ao Senhor, você recita, você pega um salmo e você lê com toda inspiração, entrega ao Senhor. Você escreve o seu próprio salmo.
ou a sua própria música e começa a cantar, mas é o seu espírito grato, adorando ao Senhor e orando. Então a igreja, ela tem uma ação na direção de Deus. E a igreja também, ela age, nós já aprendemos isso quando olhamos para a cruz, na direção um do outro, na comunhão um com o outro, no encorajamento um com o outro, no ensino, na instrução, no estender da mão um com o outro. Então, o primeiro em direção a Deus, o segundo em direção um com o outro. O terceiro, papel da igreja, aqui, missão nossa, nós estamos em direção ao mundo inteiro, com o evangelismo, levando uma palavra que Deus planta no nosso coração, colocando em prática um projeto que inquieta o nosso coração, ou que inquietou, ou que está inquietando. Você sente que aquilo é de Deus, então não guarda só para você não, compartilha e coloque em prática, porque vai ter resultado e você vai colher vidas para o reino do Senhor. E também, falando na direção do mundo, com o serviço. Quantas famílias nós atendemos, não é? Quando recolhemos os alimentos, recolhemos as primícias, chamamos de primícias. Enquanto isso, não é, Rita, que está aí conosco, estamos arrecadando alimentos, material de higiene, roupas, né? Roupas novas. Nesse tempo de pandemia, não estamos recebendo roupas usadas, a não ser em muito bom estado e que seja tratada, né? Bem lavada, de acordo com as regras, e para que outras pessoas possam ser servidas, famílias menos favorecidas, porque nós vamos chegando em algumas comunidades, como atendemos a comunidade do Areião aqui em São Paulo. Você não vai levar só a oração, glória a Deus pela tua oração, mas você vai levar o serviço, você vai levar o alimento, você vai levar o suprimento, você vai abençoar aquelas famílias. Então a igreja caminha em direção ao mundo. E no mundo espiritual, a igreja caminha também em direção, em confronto às portas do inferno contra Satanás. É uma guerra espiritual. É guerra espiritual. Na nossa próxima série, na semana que vem, eu vou falar sobre guerra espiritual. E como você se posicionar nessa guerra espiritual, você não pode perder. Então, são essas 4 direções. Anote aí, em direção a Deus, em direção um ao outro, em direção ao mundo, com o evangelismo, com as suas ações, e o Espírito Santo vai diante de você, e em direção ao inferno, porque o corpo de Cristo, ele não fica parado, ele não fica preguiçoso, ele não é mórbido, ele é vivo. O corpo de Cristo se levanta e ele vai em direção contra as portas do inferno. Não são as portas do inferno que vêm contra você. Alguém pode dizer, mas o inferno se levantou. Não, você se levanta primeiro. Amém? Em nome de Jesus, é melhor a ação. Então você se levanta e vai contra as portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra você. Esse papel é papel da igreja. E a igreja na terra, ela continua a obra do Senhor Jesus. Tudo que Jesus veio fazer pode ser resumido da seguinte maneira: ele veio para estabelecer o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Assim, em uma palavra, a igreja é chamada para estender o reino de Deus. Nós somos a extensão e vamos tomando território como igreja. E o reino de Deus assim está sendo estabelecido. Porque eu aceitei esse chamado. Os chamados, os convocados para ir para fora. Amém? Igreja. O chamado de ser igreja, ao invés de ficar criticando, ou eu não faço nada, eu não tenho um papel, eu não tenho uma responsabilidade na igreja. Quem dá a responsabilidade é o Senhor Jesus. Ele usa pessoas, mas vocês tenham um coração ensinável para receber de Deus a resposta do que Ele deseja
que você seja ou que você faça enquanto igreja. Amém? A igreja, ela, em seu ser, ela modela, ou seja, ela mostra para o mundo, para as pessoas, o padrão, o modelo de como tem que ser, de como tem que ir. Ela se torna a base. As pessoas olham e entendem que ali está o corpo de Jesus Cristo. Ali eles são abençoados, é o corpo de Jesus Cristo. No discurso da igreja, na fala da igreja, você percebe que não é algo sobrenatural, porque é o Senhor que vai colocando palavras na sua boca, na boca de quem é o membro do corpo, não é? E ela proclama o reino. O reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Esse é o papel da igreja, a função da igreja. Onde ela chega, no seu ser, ela ali, então, ela é o modelo. Ela é bonita. Não estou falando do aspecto físico, material, de decoração, mas você olha pessoas, nossa, é tudo muito bonito, brilha. Essa é a igreja maravilhosa, essa é a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Em contraste do que muitas vezes vemos em tantos lugares, nós chegamos e falamos, nossa, mas que lugar feio, né? Perdão da palavra, até os semblantes das pessoas fica feio. Às vezes são pessoas bonitas, mas uns semblantes caídos. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração da igreja precisa estar cheio da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos move. E o Senhor, Ele está alegre com você, porque você está aqui aprendendo a sua palavra e orando todos os dias. Amém? A igreja é tanto uma indicação para o reino de Deus, porque a pessoa olha, nossa, o que aquela pessoa está vivendo? Nossa, ela atravessa as dificuldades da vida com maior tranquilidade. Deus te ensina a atravessar as dificuldades da vida com a maior tranquilidade. Ele te toma pela tua mão direita, como diz a Bíblia, ele te levanta, ele te diz, eu te ajudo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a cabeça. E a cabeça, ela cuida do corpo, ela determina, ela dá as ordens, ela coloca o corpo totalmente em ordem e Cristo coloca em ordem a sua vida. Seja igreja, seja membro, seja participante. Na carta de Tiago a gente aprende, né, que nós temos que ser participantes, sejam participantes e não somente ouvintes. Se envolva, mergulha na palavra de Deus, encontre o seu papel na igreja enquanto membro, né? Um é ouvido, o outro é pé, outro é olho. Qual é o seu papel? Né? A igreja, né, ela sempre avança e nós vemos esse registro do avanço da igreja, porque é o registro que está muito próximo à vinda de Jesus Cristo. E nós precisamos avançar, porque o reino de Deus é tomado à força. Eu vou ler só alguns versículos antes de terminar, ainda falando sobre igreja, que logo a gente esgota esse assunto para você ser igreja e viver como igreja e não ir à igreja, porque a igreja não é um local físico, se trata do grupo de pessoas. 1 Timóteo 3, 14 e 15 diz, escrevo-lhes estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja é coluna e fundamento da verdade. É o padrão lá, é o modelo. Amados, a igreja não é feita por mãos de homens. Eu posso ter o maior projeto do mundo, mas se não tiver submetido à cabeça que é Cristo, se não tiver a aprovação do Senhor Jesus, vai ser frustrado. Vai ser como diz Salomão, é tudo enfado e cansaço e vaidade.
Você vai fazer e vai se cansar. Mas quando você entende o que é participar do corpo, está se movendo no corpo com essa alegria, gente, há um renovo sobrenatural, uma bênção sobrenatural de Deus. Quero ler novamente, já lemos durante a semana, mas Efésios 2, 19 e 22, que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros. Queridos, vocês não são estranhos, vocês já são de casa. Vocês são a igreja de Jesus Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros. Você pode chegar aqui na minha casa. Aqui somos a igreja. Nós temos comunhão. E a igreja de Cristo é assim, nós somos participantes um dos outros. Né? Já oramos um pelos outros, né? Temos a liberdade, né? Como família. Chega aqui em casa, vai lá na geladeira, pega um copo d'água, vai lá, vê o que você quiser, e tem comida aí no fogão, pode pegar. No sentido que eu estou falando, dessa intimidade, somos família, que assim nós vamos juntos, porque amamos uns aos outros. E ele diz: portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão juntamente edificados. Nós estamos juntinhos, hein? Edificados, pedra sobre pedra, pedras vivas, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Igreja é isso, queridos. O Espírito Santo precisa encontrar espaço na sua vida. Você, como pedra viva aí, é templo do Espírito Santo de Deus. Você se junta a outra pedra viva, que é templo do Espírito Santo de Deus, e outra pedra viva, templo do Espírito de Deus. Vai ser um fogo santo. Aí sim, você vai entender o que é o avivamento. Romanos 12, 5 diz: assim também, em Cristo, nós que somos muitos, olha, aqui nós estamos falando de um grupo, como um pequeno grupo, estamos agindo aqui hoje como uma célula, né? Essa live vai chegar a tantos lugares, outros vão se unir como uma família. Então, em Cristo Jesus, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Não se sinta sozinho. Não se sinta abandonado. Não se sinta rejeitado. O Senhor pensou em você. Quando o inimigo vier assolar a sua vida, com depressão, com sentimento de fracasso, querendo jogar você para debaixo da cama, literalmente. Não quero sair hoje. Não quero que ninguém me perturbe, tira o telefone do gancho. Não precisa nada disso. Você é corpo, igreja. E quando você tem uma dor, o corpo sente. Quando você tem uma alegria, o corpo se alegra também. Então, seja lá qual for a sua situação, hoje nós somos igreja. E o corpo cura corpo. Que haja cura para você nessa manhã. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amo a palavra de Deus. Deixa eu ler só mais um versículo sobre igreja, que esse assunto é maravilhoso. 2 Coríntios 10, versículo 3 e 5, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, todo pensamento que te joga para baixo ou te leva para longe da presença de Deus, hoje nós vamos levar cativos para torná-lo obediente a Cristo. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Aleluia. Vamos orar? Se você tiver pedidos de oração, você pode fazê-lo. Amém? Se você tiver
outros motivos, quiser compartilhar, pode compartilhar comigo nas mensagens, pode enviar para mim. Amém? Em nome de Jesus. A Jéssica está lá em Portugal. Amém? Glória a Deus, Jéssica. Espalhe a palavra de Deus. Nós somos corpo, a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Amém? Todos vocês são abençoados por fazerem parte desse corpo, o corpo de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora como igreja. Espírito Santo, nós fomos comprados com o sangue de Jesus para sermos estas pedras vivas, membros uns dos outros. Deus, não deixa que haja um membro sequer do corpo com alguma dor, seja ela física, seja ela espiritual. Eu te suplico que agora o teu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, venha de tal maneira, com tal força e virtude, que venha se impregnar em nós, que hajam curas, que hajam milagres, que hajam respostas, que hajam portas abertas, que o próprio Senhor os toque, que a bênção venha. Deus, abre os céus, que sejam sem medida. Em nome de Jesus, os levanta na força do Senhor para um dia de vitória. Tira todos os medos. Senhor, faz cessar a pandemia no nosso país. Em nome de Jesus. Senhor, levanta homens e mulheres sábios que descubram uma vacina, em nome de Jesus, contra o coronavírus. Abençoa a nossa nação, abençoa as autoridades por onde estiverem e suas famílias. Deus, traz uma consciência de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja o Senhor da nossa nação. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor de tudo e de todos. Eu oro, Senhor, e apresento cada pessoa hoje no teu altar, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Tenha o seu devocional com Deus. Se levante. Olha, cabeça erguida. Não desanima, hein? Cabeça erguida. E quando sair, se precisar sair, saiba de uma coisa. Você vai marchando e glorificando a Deus e adorando e pisando na cabeça do diabo. Posição, a direção contra Satanás, contra as portas do inferno. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Fique na paz do Senhor. Eu volto amanhã às 6:30 da manhã.